meus queridos alunos, minhas queridas alunas do 6º ano. Estamos de volta e estamos na nossa Semana do Conhecimento. Você está gostando dessa semana? Você viu que as disciplinas, os componentes curriculares estão juntos trabalhando a história em quadrinhos? Você está gostando disso? Que bom, né? Bom, vamos dar uma olhadinha quais são os nossos objetivos da aula de hoje, a aula de número 136. Planejar a produção de uma tirinha. Lembra que eu falei para vocês que no final da semana nós teríamos tarefinha? Pois hoje é o nosso planejamento do nosso trabalho. Produzir uma tira relacionando todos os conteúdos trabalhados nas aulas de arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Vamos fazer isso? Vai ser bem prazeroso, eu tenho certeza. Professora, então você relembra para mim o que é uma tirinha? O que é uma tira? Vamos lá? Você acompanha a minha leitura? Vamos junto. O que é uma tira? Uma narrativa em quadrinhos que apresenta ou não o humor. Utiliza-se de recursos verbais e não verbais dentro de uma linguagem própria, ou seja, balão, requadros, etc. O tipo textual narrativo é o predominante e tem nos diálogos um dos seus elementos constituintes, apresentando começo, meio e fim. Ou seja, nós precisamos seguir uma sequência, apresentar o começo, a introdução da história, o desenvolvimento da história e o final da história. É assim que tem que ser nesse texto, que é um texto curto, é um texto em quadrinhos. Importante, pessoal, olha só, prestemos atenção. Nesta aula, faremos o planejamento da produção da tira. Você terá o passo a passo que ajudará a construir. Anote todos os passos e preste bastante atenção em tudo que será orientado. De posse de todas as orientações, você produzirá com calma e entregará aos seus professores de língua inglesa, educação física, arte e língua portuguesa. Portanto, não precisa se desesperar. Ai, professora, mas não vai dar tempo nossa aula. Não, calma. Você vai receber as orientações, vai anotar o passo a passo e vai produzir com tempo depois. Fique tranquilo, tá certo? Para iniciar a produção da tira, você vai precisar. Nós precisamos nos organizar nesse trabalho, nós estamos planejando. Nós vamos precisar de uma folha de sulfite ou uma folha de caderno, do seu caderno de desenho. Nós vamos precisar de lápis de cor, lápis de escrever, lápis de cor, borracha e régua. Ai, professor, mas eu não tenho régua, não vou poder fazer. Não tem problema. Pega qualquer coisa onde você possa firmar para passar o risquinho ali. Até um lápis, se você colocar o seu lápis bem firminho no papel, firmar e puxar, vai dar para você fazer esse quadrinho, tá? Não se desespere. E você pode usar uma ferramenta online se quiser. Nós temos aqui um endereço eletrônico que você acessando aqui, você vai ter o material necessário lá, vai orientar o que você precisa, ok? Importante lembrar. Na produção da tirinha, vocês terão que contemplar o que aprenderam e desenvolveram nas aulas de arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Professora, mas como que eu vou fazer isso? Já vou te contar e eu vou te ajudar. Mãos na massa, vamos iniciar o planejamento da tirinha? Tá com o lápis na mão aí? Tá com o seu caderno? Anotou o número da aula 136? Produção de tira? Vamos lá então, pessoal. Para iniciar a tirinha, você precisa de, anota aí que eu vou ditar para você agora, tá? 1. Roteiro. 2. Esboço. 3. Desenho. 4. Arte final. 5. Cores e texto. Anotou tudo? São 5. Roteiro, esboço, desenho, arte final, cores e texto. Vamos em frente? Mãos na massa. Anote o passo a passo da produção agora. Tá certo? Anota lá. Agora, primeiro passo. Agora a professora vai dizer e eu vou dar um tempinho para você. Ó. Primeiro passo, escreve lá. Criação de um dos personagens. Um tempinho para você.
Anotou? Sim, professora, eu anotei, mas não entendi direito. Tá aqui a explicação. Escolher uma pessoa conhecida, que pode ser alguém da sua família ou não, para ser um super-herói da sua tirinha. Então, veja, o primeiro passo, criação de um personagem. Onde que eu vou buscar isso? Pode ser na sua família, pode ser na sua imaginação. Você vai criar, então, um super-herói, ok? Anotou? Olha só, nós temos aqui vários exemplos, tá? Criação de um personagem. Segundo passo, anota lá. Definir o poder do super-herói. Eu vou esperar você anotar. Você fez a definição do seu super-herói, que você estudou isso lá em arte, você lembra? Agora, nesse segundo passo, são conteúdos que você viu na aula de educação física. Como que é essa definição do super-herói? Escolher, no mínimo, uma capacidade física apresentada na aula, que será o poder do seu super-herói. Como assim, professora? Exemplo, agilidade, flexibilidade, resistência, velocidade, equilíbrio e coordenação motora. Então, a sua personagem, o seu super-herói, ele precisa apresentar uma habilidade física, né? Você já percebeu que quando vocês vão lá para a aula de educação física, tem alguém que é muito rápido, tem uma inteligência espacial, né? A bola está aqui, mas ele já parece que já sabe que eles vão jogar a bola para lá, a pessoa já corre lá. Ou a pessoa tem uma flexibilidade muito grande no corpo, né? Consegue fazer uns movimentos assim. Enfim, no seu super-herói vai ter que ter uma dessas habilidades, tá, pessoal? Olha só, nós temos alguns exemplos aqui, né? O Homem-Aranha, ele abre a mão, estica a teia, por aquela teia ele sobe, e assim tantas outras, né? Criação, imaginação, funcionando. Terceiro passo, tá? Criar o nome para o super-herói. Vejam que agora nós temos a relação com a língua inglesa. Eu vou dar um tempinho para você copiar o terceiro passo e eu já volto. Professora, nesse terceiro passo, eu posso criar qualquer nome? Não, não é qualquer nome. Nós vamos fazer aqui o diálogo com língua inglesa. Dar um nome ao seu super-herói a partir do poder que ele possui, utilizando adjetivos em inglês, reforçando a utilização de cognatos e estrangeirismos na descrição de sua capacidade física e adjetivos. Nossa, professora, eu não entendi direito. Não se preocupe, o que é cognato, professora? Em língua portuguesa, cognato é assim, nós temos a palavra porta. Da palavra porta nós fazemos portão, porteira, portinha, portinhola. Isso daí, isso é cognato. Em inglês, como é que vai transformar isso para o inglês? Imaginem que superpower está ligado aqui a capacidade da pessoa. Hero, super, etc. Marvelous. O professor é meio ruim em inglês, né? Ou, por exemplo, Supergirl. Ou então, vamos imaginar... eu vou falar uma bobagem aqui, pessoal. Isso é um exemplo. Pelo amor de Deus, não vou sair. Por exemplo, tem alguém que tem o poder de soltar fogo pela mão. Não sei. É uma mulher. Então, vamos colocar Fire Girl. Sei lá, uma coisa assim. Isso é mais ou menos isso. Você é muito mais inteligente que eu em inglês e você tem condição de fazer uma coisa incrível, tá bom? Quarto passo.
criar mais um personagem e desenvolver a história, tá? Anota aí, vou dar um tempinho para você e eu já volto para explicar. Agora é o processo de língua portuguesa, criar mais um personagem e desenvolver a história. Criar, se desejar, professora, mas eu queria só um mesmo, não tem problema, tá aqui, ó. Se desejar, mais um personagem para compor a tira juntamente com o seu super-herói. Desenvolver uma narrativa curta, em 3 quadrinhos, com desfecho inesperado, que preferencialmente leve ao humor, tá? Então tá dizendo aqui, você vai escolher se você quer mais um personagem para contracenar aí com o seu super-herói, né? E que você pode levar ao humor, não é? Professora, mas eu não quero com humor. Aqui tá dizendo preferencialmente, de preferência com humor, tá certo, pessoal? Esse é o nosso 4º passo que você já anotou aí. Muito bem, aqui é importante a gente discutir bem. Utilizar os recursos verbais e não verbais dentro de uma linguagem própria dos quadrinhos, ou seja, balão, requadros. Professora, você estava falando dos tipos de balões? Sim. Privilegiar o tipo textual narrativo nos diálogos, apresentando começo, meio e fim. Isso aí a gente já tinha discutido bastante e você, sempre que lê uma tira, tá desse jeito. Agora, relembrando rapidamente os tipos de balão, tá? Balão de fala, bem redondinha, bem a linha contínua, né? E a setinha da fala, indicando o personagem. O cochicho do personagem, que é pontilhado. O balãozinho, a nuvenzinha, indicando com bolinhas quem está falando, que mostra o pensamento da personagem. Quando a nossa personagem está gritando, né? O balão ele é todo pontiagudo, assim, mostrando que é o estridente, né? Balãozinho de várias personagens falando, com várias setinhas, várias personagens falando ao mesmo tempo, né? O personagem que está com dúvida, colocamos o ponto de interrogação dentro do balão. Personagem que está admirado, né? Vamos colocar o ponto de exclamação dentro do balãozinho. Quando nossa personagem não consegue se expressar, quer, mas não consegue, vamos usar as reticências, às vezes também, pessoal, né? Essas reticências, elas são colocadas para que nós, leitores, possamos completar o sentido daquilo, né? Nós temos o balãozinho quando o personagem está choroso, triste, que está aqui se desmanchando em lágrimas, né? O personagem está cantando, colocamos dentro do balãozinho as notas musicais. E o personagem zangado nós vamos completar com uma cor, né? Quando ele está zangado, é o balão cheio, tá certo, pessoal? Para iniciar a tira, você já terá definido. Professora, eu vou começar a fazer a tira. Beleza? Mas não adianta você sentar e querer que a ideia venha do nada. Você já tem que ter definido os seus 2 personagens, se desejar. Já definiu? Perfeito. O nome dessas personagens você já definiu? Perfeito. As cores dos seus desenhos você já definiu? Perfeito. A história já escrita você já fez? Perfeito. Então agora você vai produzir a sua tira. Veja que você tem que ter tudo organizado para produzir a tira. As ideias, elas não fluem do nada, tem que ter um planejamento e uma organização, senão o nosso trabalho não fica bem feito, né? Temos que ter tempo, colocar o nosso conhecimento e a nossa imaginação a serviço do nosso trabalho, tá? Estrutura, pessoal. Introdução da história no 1º quadrinho, desenvolvimento da história no 2º quadrinho e a conclusão da história no 3º quadrinho. Essa é uma sequência dos acontecimentos, uma sequência lógica que o nosso leitor vai conseguir compreender.
Ah, professora, mas eu quero fazer um para lá, outro para cá. Não, não podemos. Nós temos que ter lógica nessa narração, tá certo? Ah, que beleza! Na aula passada, nós falamos do sentido literal, lembra? Que é o que foi falado, dito é aquilo que é compreendido. Aqui na tirinha, nós temos um recurso de figura de linguagem que é de uma linguagem conotativa. É uma figura de linguagem chamada onomatopeia, que eu sei que você usa e muito. Se não nos seus textos, tenho certeza, né, nas brincadeiras por aí. O que é a onomatopeia? Ela reproduz um som. Por exemplo, o cachorro faz au, au. Isso é uma onomatopeia. Ó, a professora vai bater aqui, ó, na mesa. Toque, toque, toque. Quando você escreve toque, 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 isso é uma onomatopeia. Isso é muito utilizado nas tiras. Olha quantas aqui, ó. Vupt, soc, né? Cabrum, ding-dong, toque, toque, bang, cras, pim, né? São onomatopeias que a gente vai conseguir colocar o som em letras, ok? Pessoal, nós vamos assistir a um vídeo agora de uma orientação, um tutorialzinho, contando para nós como fazer uma tirinha. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque o nosso trabalho precisa sair bem feito, como tem acontecido no 6º ano, ok, pessoal? Um tempinho para você, tá bom? Para se fazer uma tirinha, você precisa de um roteiro, o esboço da tirinha, o desenho, a arte final, cores e colocação do texto. Então, vamos deixar de blá 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 e mostrar. Roda aí! Você percebeu que a pessoa que estava fazendo o quadro ali é um quadrinista? Você percebeu o profissionalismo? Você acha que uma pessoa que desenha, faz história em quadrinhos, não sabe fazer uma linha reta? Sabe, mas ele precisa da régua para o trabalho ficar perfeito. Faz tudo a lápis, no grafite, depois passa a tinta preta, depois apaga o grafite. É todo um trabalho caprichado e nós temos que fazer exatamente assim. Pessoal, finalizando então, terminamos o trabalho. Ao finalizar o trabalho, siga as orientações abaixo, importantíssimas, tá? Tire uma foto da sua produção e combine com o seu professor. O professor, onde ele irá receber, porque você vai tirar uma foto e vai mandar para o professor, seu professor, tá? Você vai mandar, combinado com o professor, por e-mail, por WhatsApp, ou uma outra forma que o professor decidir, você e o seu professor decidirem, para avaliar o seu trabalho. O seu professor vai avaliar o seu trabalho, você entendeu?
tira foto e manda para o professor, por e-mail, por WhatsApp, enfim, combina lá. Segundo, em seguida, você vai transformar essa foto na extensão JPG ou PNG. Por quê, professora? Eu já vou te explicar. Então, você tira a foto e manda para o professor. Aí, na sequência, você vai colocar essa foto na extensão JPG, PNG. Ok, pessoal? Continuando. Envie para qual e-mail? Por que eu preciso fazer essa foto em JPG? Por quê? Porque você vai enviar para o e-mail Semana do Conhecimento, ced@escola.pr.gov.br, para que possamos divulgar o seu trabalho nas redes sociais. Ou seja, você vai produzir aí na sua casa e nós vamos divulgar o seu trabalho aqui, tá? Na sua produção, na folha da sua produção, você tem que colocar assim, ó, hashtag CED Semana do Conhecimento. Outra hashtag que você tem que colocar lá na sua produção, hashtag CED 6 ano, que é o 6º ano, 6 ano linguagens, tá certo? Essa é a hashtag. Número 4, no corpo do e-mail, coloque o seu nome completo, o colégio em que estuda e a cidade onde você mora, tá certo? Eu vou deixar um tempinho para você anotar este e-mail aqui e as hashtags que nós precisamos que estejam no seu trabalho. Um tempinho para você e eu já volto para a gente dizer o tchau. Pessoal, eu preciso retificar um negócio aqui. Eu quero pedir desculpa para você e eu acho que você vai me desculpar. Me desculpa. Ó, vocês sabem que professor de português põe ponto em tudo, né? Aqui nesse hashtag tem um pontinho final. Tira daí, porque senão ele não vai funcionar para nós, tá? Então, ó, Semana do Conhecimento para esse e-mail, essas duas hashtags sem o ponto final, tá certo? Combinado? Tira lá, por favor. Não esqueça, no corpo do e-mail, colocar o seu nome completo, colégio em que estuda e a cidade. Outra coisa. Lembra que nessa tela daqui eu falei que é para você conversar com o seu professor e ver como que você vai enviar para ele? Pois é, mas não é só o professor de língua portuguesa não, tá? Você tem que conversar com o professor de educação física, com o professor de arte, professor de língua inglesa e o de língua portuguesa. Conversa com todos eles, vê como é que eles vão receber essa sua produção, entendeu? É com os 4 professores, porque nós estamos trabalhando os 4 juntos. Arte, língua portuguesa, língua inglesa e educação física. Tá combinado? Não esqueça. Pessoal, na aula de hoje, o que nós fizemos, professora? Nós planejamos a produção de uma tira. Vocês viram que nós agora já sabemos como fazer e que, de posse desse conhecimento, nós vamos começar a desenvolver o nosso trabalho. Lembrando, a professora lembra sempre, produção de texto não é aula de bagunça, com grito, com chateação, não. Você senta na sua cadeirinha, no seu espaço de estudo, em qualquer lugar que você produza as suas coisas. Vai com calma, vai com lápis, pega o seu material e não fica brigando com todo mundo para todo mundo trazer seu material. Organiza, senta lá e produz o seu trabalho. Tá certo, pessoal? Nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof. Estou esperando a sua produção. Até a próxima aula. Pessoal, lembre-se, a tirinha que você vai produzir deverá ser sobre a temática Rotina de Estudos na Pandemia. Isso mesmo, rotinas de estudos na pandemia. Lembre-se, você deve utilizar pelo menos
30 palavras em sua tirinha. Bons estudos!